O universo é um pedaço de Deus? Essa é uma pergunta que a gente ouve bastante hoje em dia, né? E é sobre isso que a gente vai mergulhar agora, bem no centro dessa distinção teológica fundamental. Sabe aquela ideia de que somos todos energia? Ou que o universo é uma grande consciência divina e nós somos só uma parte disso? Tipo, uma gota d'água voltando para o oceano cósmico? É uma imagem bonita, poética até. Mas, se a gente parar para pensar, o que isso realmente significa? Então, essa visão de mundo tem um nome oficial: panteísmo. A palavra vem do grego, bem simples: pan, que quer dizer tudo, e theos, que quer dizer Deus. Basicamente, é a crença de que Deus e o universo são a mesmíssima coisa. Só que a tradição cristã, bom, ela oferece uma visão radicalmente diferente. E essa visão totalmente diferente começa lá no ponto zero de tudo, a criação. Para a gente sacar a diferença, a gente precisa primeiro entender como, nessa visão, o universo sequer veio a existir. A expressão-chave aqui é em latim, creatio ex nihilo, que significa criação a partir do nada. E atenção, isso é importante. Não quer dizer que Deus usou o nada como se fosse uma matéria-prima. A ideia é que antes da criação, não havia absolutamente nada além de Deus. Nem matéria, nem espaço, nem tempo. Ele não foi um artesão que moldou algo que já estava ali. Ele trouxe tudo, absolutamente tudo, à existência. E essa citação aqui, ela é perfeita. Criar a partir do nada não é uma fraqueza. Muito pelo contrário, é a demonstração máxima de poder. Pensa bem, criar usando algo que já existe é o trabalho de um artesão, de um artista. Agora, criar do zero absoluto, isso é trabalho exclusivo do Criador. Para a gente entender por que essa distinção é tão crucial, a gente vai precisar pegar umas ferramentas filosóficas. Calma, não é nada complicado. A gente vai entender a diferença fundamental entre o ser do Criador e o ser da criatura. Primeiro conceito, essência. A essência responde à pergunta: o que é isso? É a natureza de uma coisa, sabe? A minha essência é a humanidade. A essência de uma árvore é, sei lá, a arboridade. É o que faz uma coisa ser o que ela é. Depois, a gente tem a existência, em latim, esse. Se a essência responde o que é, a existência responde isto é. Não é sobre o que algo é, mas o simples fato de que é. É o ato puro de existir. E é aqui que está o pulo do gato, a distinção crucial. Em nós e em tudo que foi criado, a essência e a existência são coisas separadas. A minha humanidade não garante a minha existência. Eu poderia simplesmente não existir. Eu recebi a minha existência. Agora, em Deus, a coisa é totalmente diferente. A essência dele e a existência dele são a mesma coisa. A própria natureza de Deus é existir. Ele não tem o ser, ele é o ser. A filosofia tomista tem um nome bem específico para isso: ipsum esse subsistens. Traduzindo de um jeito simples, é o ser que existe por si mesmo. Ele é a fonte de toda existência, mas a sua própria existência não veio de lugar nenhum. Ele simplesmente é. Ok, armados com essa distinção super importante, a gente pode voltar lá na ideia do panteísmo e entender por que, dentro dessa lógica, ela simplesmente não se sustenta. Então o argumento é bem direto. O simples fato de que as criaturas recebem o seu ser prova que elas não são o ser. Pensa comigo. Se eu recebo um presente de alguém, eu não posso ser a pessoa que está me dando o presente, certo? Da mesma forma, se o nosso existir nos é dado a cada instante, a gente não pode ser a fonte desse existir. O filósofo Etienne Gilson resumiu isso de forma brilhante. A gente participa do ser de Deus. Mas participar não é ser um pedaço, um naco de alguma coisa. É receber algo de uma fonte. E essa participação cria um vínculo super profundo, mas ao mesmo tempo ela afirma uma separação que não dá para atravessar. E isso nos leva a um aparente paradoxo, uma contradição. A gente está falando de uma distância infinita e, ao mesmo tempo, da proximidade mais íntima que se pode imaginar. A criação a partir do nada estabelece o que a gente pode chamar de abismo infinito. Deus não é só maior ou mais poderoso. Ele está numa categoria de ser completamente diferente. Ele é transcendente, ou seja, ele está além, acima, totalmente fora do universo que ele mesmo criou. O universo não contém Deus. Mas, e aqui que está a beleza da coisa, apesar desse abismo, Deus é também incrivelmente presente.
A criação não foi tipo um evento único, tipo dar corda num relógio e largar ele funcionando sozinho. Não, é um ato contínuo. A cada instante, Deus está sustentando tudo na existência. Se esse poder criador parasse por 1 milésimo de segundo, puf, tudo voltaria para o nada de onde veio. Certo, tudo isso pode parecer muito filosófico, muito abstrato. Mas as consequências práticas dessa visão são enormes e afetam o jeito como a gente se vê e como a gente vê o mundo. Vamos ver o que muda na vida real quando a gente abandona a ideia de que somos um pedacinho de Deus e abraça a ideia de que somos criaturas dele. As consequências são bem profundas. Primeiro, se Deus é transcendente, ele não se confunde com o universo, não pode ser manipulado. Segundo, a nossa dignidade é reforçada. Não somos partes anônimas de um todo cósmico. Somos indivíduos distintos, com liberdade e responsabilidade de verdade. Terceiro, o mundo se torna um presente, um dom. Não é algo que vazou de Deus, mas um ato de amor. E, finalmente, isso torna possível uma relação autêntica. Para amar, precisa ter um outro. Se fôssemos todos Deus, não poderia haver amor, só uma autoabsorção. E essa é a questão fica para a gente pensar. Trocar a visão do universo como Deus para uma visão do universo como um dom de Deus, isso muda tudo. Transforma nossa relação com o mundo, com os outros e com o Criador. A gente sai de uma fusão impessoal para uma comunhão de amor. Fica aí a reflexão.